Então, bem-vindos a mais um vídeo. A gente começa agora a primeira videoaula voltada para o pessoal dos terceiros anos. A gente vai trabalhar o tema Platão e a crítica que ele faz à democracia. Basicamente, quando a gente ainda estava em sala de aula, a gente estava vendo lá toda a polêmica do Sócrates com os sofistas e a democracia ateniense é de alguma forma a responsável por levar o Sócrates à morte, por condenar o Sócrates à morte. Afinal, os sofistas tinham uma grande influência sobre os juristas, os magistrados ali da cidade de Atenas, e por isso o Sócrates acaba sendo condenado. Como a gente vê na apologia de Sócrates, a diferença foi muito pequena dos votos a favor e dos votos contra a condenação do Sócrates, então a opinião ficou bastante dividida. Quando a gente percebe que a diferença entre a opinião ganhadora e a opinião perdedora é muito pequena, não é uma vitória arrasadora, é porque existe alguma polêmica, não existe tanto consenso assim. Mas enfim, isso são assuntos que a gente já trabalhou. Isso vai levar o Platão a ter uma profunda crítica ao regime democrático. Para ele, a democracia é um regime que não se sustenta, é um regime que não tem como se manter, porque afinal é um regime baseado na opinião. E aqui vale a pena, é até interessante pelo momento que a gente está vivendo na história do Brasil, é muito interessante porque aqui a gente já vai introduzir um primeiro conceito, ou uma primeira oposição de conceitos que a oposição existe na epistemologia e também na metafísica platônica. Esse primeiro vídeo, então, eu vou fazer voltado, pelo menos eu vou começar a trabalhar a metafísica platônica, para a gente começar a entender a visão de política dele. Então, a minha média é tentar manter mais ou menos os vídeos de 15 minutos no máximo, então eu vou trabalhar mais ou menos até os 15 minutos. Se eu perceber que a matéria não está, eu não terminei a matéria, eu faço um novo vídeo, pretendo ver se a gente deixa nessa média de 10 a 15 minutos. Então, o Platão, só voltando lá, falava da primeira grande contradição, do primeiro grande choque de conceitos que existe na filosofia platônica. Ele vai trabalhar dois grandes conceitos que são a base da sua epistemologia, que remetem de alguma forma lá à ideia do mito da caverna, que é uma ideia base para a gente entender filosofia, para a gente começar a discutir filosofia, que é as ideias, os conceitos de doxa e de episteme. Doxa, em grego, significa opinião. Episteme significa conhecimento, ciência. O Platão vai falar que a democracia ela é muito baseada, ele tem uma visão extremamente preconceituosa, não estou aqui concordando com a visão platônica, porque eu sou um ferrenho defensor da democracia, mas o Platão ele tem uma visão extremamente negativa da democracia, que tem até um certo sentido se a gente para pensar. Para ele, o grande problema da democracia é que ela é um regime que é baseado na opinião, não na episteme, é baseada na doxa, não na episteme. Então, pela democracia ser um regime baseado na opinião, aqueles que decidem, que tomam as decisões políticas, eles não têm o verdadeiro conhecimento, a verdadeira ciência, o conhecimento técnico. O Platão ele vai ser defensor do que a gente chamaria de uma sofocracia. O que é isso? Um governo, cracia, kratos, poder, governo, sofós, sábio. Então um governo dos sábios, um governo, o que a gente poderia talvez hoje traduzir para uma tecnocracia. Um governo de pessoas preparadas para isso, de técnicos, de pessoas que têm uma formação. Esse tipo de visão, apesar de fazer muito sentido, ela é um pouco complicada, porque a grande vantagem da democracia é que há a possibilidade da gente, aqui já estou até fugindo, fazendo um pouco
um parêntese aí, mas acho que vale a pena. A grande vantagem que a democracia traz é que na democracia a gente tem a possibilidade de discutir os assuntos e a partir daí, a partir de uma discussão, desde que seja uma discussão séria, uma discussão aprofundada, que a gente possa avaliar os prós e os contras, a gente tome as decisões que são melhores para o bem comum. Essa ideia de bem comum ela é muito importante ficar claro, porque assim que a gente terminar essa parte de Platão, a gente vai entrar no Rousseau. E o Rousseau, basicamente, toda a ideia política dele também vai estar muito voltada para a ideia de bem comum. Mas o que eu quero que fique claro aqui é que assim, a democracia ela traz essa vantagem. Só que é óbvio, a democracia ela traz essa vantagem desde que você tem uma grande parcela da população politizada, preparada para poder discutir os assuntos, para poder ter uma opinião, né? Mas é uma opinião fundamentada, não simplesmente uma opinião porque da mesma forma que eu gosto mais de vermelho e menos de verde. Isso é uma opinião baseada no gosto. E aí vai muito do pessoal de cada um. E tanto faz, se eu gosto de vermelho, o outro gosta do verde, o outro do azul, e assim vai. Agora, quando eu tomo uma decisão política só baseado em gostos pessoais, né, no que é individual, isso já passa a ser problema. Né? E muitas vezes o grande problema da opinião está aí. O grande empecilho, o grande problema que se traz na democracia é esse. É que quando a democracia é baseada em opinião, se a opinião não for bem fundamentada, se ela não estiver bem preparada, se a gente não tiver base para fundamentar a nossa opinião, a gente cai num grande risco de escolher aquilo que pode não estar tão a favor da gente. Né? Porque você não percebe o que está por trás de determinados discursos e tal. Então, assim, o Platão ele tinha muito essa visão. Ele tem uma visão que é extremamente preconceituosa até, mas assim, ela é extremamente excludente. Para ele, existem pessoas, existem seres humanos que não nascem preparados para participar das questões políticas, então essas pessoas não têm como governar ou minimamente contribuir com o governo de uma sociedade. Dentro dessa visão, não existe democracia. Porque para ele o que aconteceu? Sócrates estava lá, fazia todo o questionamento da democracia. Ou melhor, todo o questionamento da prática dos sofistas. Ao invés da população estar do lado do Sócrates, a população esteve do lado dos sofistas. O Platão chega à conclusão de que não existe como a democracia ser possível numa sociedade em que quem participa do poder não tem capacidade para isso. Né? Não tem capacidade para isso. Não tem, naturalmente, não tem capacidade para se envolver com as questões políticas. Para o Platão, é essa a ideia que está por trás da sua teoria política. Então ele tem uma visão bastante discriminatória de que alguns seres humanos naturalmente não têm capacidade para se envolver com política. Então automaticamente essas pessoas não podem estar envolvidas em discussões, em coisas que vão definir o rumo da sociedade. É uma visão que assim faz um certo sentido, porque quando a gente analisa os governos democráticos, não só no Brasil, mas no mundo, a gente várias vezes viu o povo escolher o que não era a melhor opção, mas o problema é você partir da ideia de que alguns já nascem não preparados para tomar parte das decisões políticas. Esse é o grande problema do pensamento do Platão. Aqui eu estou fazendo, de certa forma, um julgamento, mas o que eu quero que fique claro é que, assim, para o Platão, nem todos nascem com capacidade para participar das decisões políticas, para poder dar uma opinião qualificada. Esse é o grande problema que o Platão vê. E como alguns não nascem, não é só por uma falta de educação, não é porque não tiveram uma educação preparada para isso, mas porque simplesmente
não têm capacidade, nem se tiverem a melhor educação do mundo vão chegar lá, essas pessoas não têm que participar da política. Elas vão ter uma função na sociedade, mas não na administração, não no governo dessa sociedade. Simplesmente vão ter função para produção. Basicamente é isso. Bom, dentro dessa perspectiva, o Platão então vai colocar para a gente que existem duas realidades. Se existe a episteme, o conhecimento verdadeiro, e a doxa, o conhecimento falso, né, que é a opinião, a episteme ela se baseia em uma realidade, a doxa se baseia em outra. É aí que existe a grande distinção do pensamento platônico entre o mundo das ideias e o mundo material. Isso eu falei já no meu primeiro vídeo lá, quando eu trabalhei um pouco a questão da diferença entre Platão e Aristóteles. Então, para o Platão, existe um mundo das ideias que está acima do nosso, que é o mundo das formas, onde estão os exemplares reais, e o mundo físico, o mundo material, é uma cópia desse mundo das ideias. Por isso os sentidos são descartados. Os 5 sentidos não devem ser levados em consideração para se chegar no verdadeiro conhecimento. Os sentidos são aquilo que nos engana. No máximo, os sentidos têm uma importância para fazer despertar o conhecimento que um dia a gente contemplou no mundo das ideias. Como que a gente contempla esse conhecimento pelo mundo das ideias, do mundo das ideias? A nossa alma. O Platão também é o primeiro, Platão e Sócrates, né? Lembrando lá aquela distinção que eu já fiz, que o que a gente sabe do Sócrates em grande parte veio pelo Platão e tudo mais. O Platão ele vai ser o primeiro na história do Ocidente que vai colocar a ideia do homem dividido em corpo e alma. E aí, o corpo é material, faz parte do mundo material, do mundo sensível, o mundo dos 5 sentidos, o mundo da opinião. A alma é a essência do ser humano. Então, muito antes do cristianismo, afinal Platão está praticamente 400 anos antes do cristianismo, muito antes do cristianismo, a ideia de corpo e alma já existia no Ocidente. Ela vai existir no judaísmo, que é a base para o cristianismo se formar, mas ela é diferente, não é a mesma coisa que no Ocidente. Mas no Ocidente, quem insere a ideia de corpo e alma é Platão. Platão e Sócrates, aí, como eu já disse, nessa polêmica aí do que o Sócrates realmente falou. Então o Platão ele vai dividir o homem em corpo e alma, e a alma ela passa pelo que ele chama de transmigração, que é a ideia de reencarnação. De certa forma também, o primeiro que vai trabalhar a ideia de reencarnação no Ocidente vai ser o Platão. Então a alma, ela passa pelo mundo das ideias, contempla as ideias verdadeiras, encarna-se, e a partir do momento que ela se encarna, ela esquece. Aliás, antes de se encarnar, ela se esquece. Isso está no mito de Er, se eu não me engano, isso está acho que no Fedro, depois eu posso até confirmar num outro vídeo, agora de cabeça eu não lembro, mas o mito de Er, vocês podem procurar, é toda a ideia da alma passando pelo mundo das ideias, contemplando todo aquele mundo das ideias para depois se encarnar. O Platão se inspira nessa ideia, né? Na verdade ele retoma esse mito, que não é um mito que ele cria, é um mito que já existia, ele retoma essa ideia para ele poder dizer que a alma contempla uma realidade maior, que é de onde vem o verdadeiro conhecimento. E ao encarnar, ao se prender a um corpo, Platão defende essa ideia de que o corpo é um cárcere, é uma prisão para a alma, ao se encarnar, a alma fica numa certa tensão. Por um lado, ela relembra, ou ela está ainda ligada ao mundo das ideias, mas por outro lado ela está presa também ao mundo material. E aí o homem é essa tensão entre o mundo material, o mundo sensível, e o mundo espiritual, o mundo das ideias. Essa ideia é base para a gente entender o pensamento político do Platão, a sofocracia que ele vai propor. Para eu falar dessa sofocracia, então eu vou fazer um segundo vídeo, porque já está dando ali os 15 minutos que eu prometi. Então eu vou parar por aqui esse primeiro vídeo, e no segundo vídeo a gente fala um pouco da proposta política do Platão. Ok? Fiquem com o próximo vídeo.